sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quarto ano do Colégio Emaús. E aí, quarto ano, tudo bem? Bom, então nesta videoaula vamos estudar sobre os anfíbios, beleza? Uma aula exclusiva para este grupo de ser vivo, de vertebrados, tá bom? Então, podem acompanhar aí na página 122. Próxima aula temos répteis, uma aula exclusiva também para os répteis, tá bom? Então, temos aí algumas, primeiramente nesta imagem, nessa primeira ilustração, né? Temos um dos principais grupinhos aí, né? Que são os sapos. Só os sapos, né? E as pererecas e as rãs. E esse bicho aqui, tá parecendo cobra, né? Essa é uma das questões e perguntas que nós vamos responder ao longo da nossa videoaula. Então, os anfíbios são animais vertebrados, tá? Que, ao contrário dos répteis, possuem um corpo sem escamas, tá? Os répteis possuem os corpos com escamas, que são diferentes também das escamas provenientes dos peixes, tá? Por esse motivo, é que a maioria delas apresenta uma pele lisa, fina e úmida. Então, o que vai caracterizar um anfíbio é a presença de pele lisa, fina e úmida? Sim, mas existem outras características aí também, tá bom? Não podemos generalizar os anfíbios a essas características, como por exemplo as serpentes. Serpente possui uma pele lisa, né, e úmida. Só que serpente não é anfíbio, serpente é réptil, tá? Serpente é a cobra, beleza? Mas como nós estamos estudando ciências, nós vamos utilizar os nomes corretos. Não vamos falar serpentes, vamos falar, não vamos falar cobra, vamos chamar de serpentes. Bom, só que vai ser um conteúdo na próxima videoaula, tá? Nesta videoaula estamos falando dos anfíbios. Outra característica desses animais é que a temperatura do corpo deles varia conforme a temperatura do ambiente em que estão. Os anfíbios vivem geralmente em ambientes úmidos, próximos à água, tá? Já um ambiente tem que ser úmido, uma pele fina e úmida. Se esse animal ficar próximo de um ambiente muito quente e seco, provavelmente ele vai morrer, porque a pele precisa de estar bem úmida, tá? Então, necessariamente, ele precisa de estar em um ambiente úmido, tá? Como lago, represa, rios, tá? Alguns podem ser vistos também no interior de mata. Eles se alimentam de pequenos animais, como mosca, aranha, minhocas e até mesmo outros anfíbios ou até pequenos mamíferos, dependendo da espécie, tá bom? Bom, então temos três grupos aí, basicamente, três grupos que a gente pode considerar os répteis, os anfíbios, tá bom? E outros aí que a gente vai falar, tá? Que são algumas espécies mais raras. Existem então sapo, rã e perereca, né? É comum a gente sempre ver uma fotinha assim de um anfíbio. Ah, é um sapo. Ah, é um sapo. Só que a gente nem sabe direito, né, se é um sapo ou não. Não pode ser uma rã e uma perereca. Qual que é a diferença entre eles? Então, os três grupos possuem quatro patas e não possuem uma cauda. Além disso, passa por um processo chamado de metamorfose, que será explicado mais adiante. Então, pessoal, os anfíbios sofrem metamorfose também, a mesma que ocorre nas borboletas. Metamorfose é transformação, tá bom? Então, eles se transformam ao longo do seu estágio de vida. Nascem de uma forma, vão se modificando. Isso é chamado de metamorfose, tá bom? Então, outra característica, lembram aí, ó, anfíbio, pele lisa, fina e úmida. Só que isso também pode ser uma característica de um réptil. Então, se te perguntar quais são as características exclusivas de um anfíbio, posso responder isso daqui? Não, tá? Mas poderia responder
que os anfíbios, eles sofrem um processo de metamorfose. Só que isso também é uma característica de outros animais, tá? Não é uma característica exclusiva, tá bom? De anfíbios. Então, bora entender sapo, rã e perereca, tá? Os sapos geralmente são maiores, tá, pessoal? Existem sapos que são extremamente grandes e eles são mais terrestres, por isso que a pele dele parece ser um pouquinho mais seca, né? E mais grossa. Então ele pode sobreviver em um ambiente mais seco, só que ele ainda necessita de água para o processo de reprodução, tá? Característica exclusiva dos anfíbios, que só ocorre neles, tá? Eles necessitam da água para a reprodução, tá? Por mais que o sapo ele vive ainda em um ambiente terrestre, na hora de se reproduzir, né, dos filhotes se desenvolverem, do ovo eclodir, tá? Ele vai precisar de um ambiente úmido, ou seja, água, rio, riacho, lagoa, poça, tá bom? As rãs são aproximadamente do mesmo tamanho aí do que um sapo, tá bom? Muito próximas. E as pererecas são extremamente pequenas, pessoal, tá? E a maioria, assim, maior parte com hábito noturno. Então, como que tem que ser os olhos dela? Grandes, bem maior do que o de sapo e de uma rã, tá bom? A maioria também podem ser consideradas, né, que vivem no alto das árvores, tá? Elas vivem nas árvores. É uma característica das pererecas. Os sapos apresentam uma pele mais seca, como a gente já falou, né? E rugosa em relação aos outros anuros, tá bom? O grupo dos anfíbios que a gente está falando são os anuros. Quem que são os anuros? Sapo, rã e perereca. Além disso, preferem viver em terra firme e só procuram ambientes aquáticos quando vão se reproduzir. Estamos falando dos sapos. As patas posteriores dos sapos são mais curtas, assim eles não conseguem dar grandes saltos. Vejam só, tá? Eles saltam, sim, só que olha o tamanho da pata dos membros de uma perereca. Maior, então ela consegue saltar mais. Devido às glândulas que possuem na região dorsal, tá? No dorso, pessoal. É como se fosse nas costas, tá? Quando o sapo sofre alguma pressão externa, como se pisado, por exemplo, ele libera um veneno que pode irritar nossos olhos e as nossas mucosas, tá? Aí vai depender também da espécie de sapo. Porque não existe uma espécie de sapo. Existem várias espécies de sapo. Nós estamos falando aqui dos três principais grupos, tá, de anfíbio. Que esse grupo nós podemos chamar de anuro, tá bom? Dentro desse grupo existem aí o grupo perereca, a rã e o sapo. São várias espécies de sapo, não é só uma. Também existem várias espécies de rãs, não é somente uma. E várias, milhares de espécies de perereca. As rãs são mais habilidosas entre esses três tipos de anuros, tá? Seus membros posteriores são mais longos e ajudam no salto e na natação. Então ela pode nadar, tá? Em relação ao sapo, ela sobrevive mais em um ambiente aquático, tá? Mas elas conseguem dar saltos de até 1 metro de altura, olha só. E 1,5 metro de comprimento e 70 centímetros de altura. Tá? Elas são bem grandes também. Vivem principalmente em lagos e apresentam uma pele bem lisa e brilhante. Suas toxinas estão localizadas nas regiões das costas, tá? Ou região dorsal, tá? São conceitos aí que a gente vai aprender ao longo das nossas aulas, tá, pessoal? Regiões das costas ou região dorsal.
tá? Anotem aí que é importante, para não ficar confuso. Ao contrário dos sapos e pererecas, as rãs são usadas para alimentação, pois possuem uma carne suave e nutritiva, que lembra vagamente a carne de frango. Pessoal, muita gente cria rã para o comércio, né? Vender mesmo para a produção da carne dela, preparo da carne. E dizem realmente, eu nunca experimentei, que ela realmente se assemelha ao gosto de um frango, tá? Nunca experimentei. E as pererecas, o último grupo, normalmente, elas são menores, tá, que os sapos e rãs, tendo como característica os olhos esbugalhados, além de serem mais coloridas, tá? Então aquele olho bem grande. Elas não gostam de lagoas e preferem viver em árvores com pernas finas e longas. Elas são capazes de grandes saltos e de fixar nas superfícies, pois possuem discos nas pontas de seus dedos, que funcionam como ventosa e permitem essa fixação. Ventosa, pessoal, é uma estrutura capaz de aderir à árvore, né, a qualquer outra estrutura que faz com que ela se fixe ao ambiente, tá? Por isso que ela consegue sobreviver aí em árvores, né? Ela vai saltando, se fixa no tronco da árvore, dá mais um pulinho, mais um salto, vai se fixando, né? Ela consegue subir até nos topos de algumas árvores, tá? Através desses discos que estão localizados aí nas pontas dos seus dedos. Assim como as rãs, elas possuem uma pele bastante lisa, diferentemente de um sapo. São pertencentes a várias famílias, muitas vezes são encontradas em banheiros de casas, já que elas gostam de um ambiente úmido, tá? Então, as características aí das pererecas. Então, em um quadro comparativo, tá? Pra gente ver aí a diferença de cada um desses grupos. As pererecas têm um habitat, pode viver nas árvores, as rãs em lagoas e os sapos mais em terra firme, tá? Os sapos de 2 a 25 centímetros, as rãs pode chegar aí até 30 centímetros, tá? O tamanho varia bastante, pessoal, de acordo com a espécie, né, em que estamos falando. Lembrando que rã não é uma espécie, rã é um grupo de anfíbio. Existem quantas espécies de rãs? Várias. Vejam só, mais de 4.000 espécies de rãs. Sapo, cerca de 300 espécies. E pererecas, mais de 700 espécies. Então, sempre lembram disso, tá bom? Perereca, um grupo. Rã, um grupo. Sapo, um grupo. De quê? De anfíbio. Um outro grupo, tá? Não tão comum quanto os sapos, rãs e pererecas, são as cobras cegas, tá? E cecílias. Elas não possuem patas e o corpo é alongado. Como o corpo delas é liso, sem escamas, não podem ser confundidas com as serpentes nem com as cobras de 2 cabeças. Pessoal, então é um anfíbio bem estranho, não é mesmo? Ele se assemelha muito com uma minhoca, porém é maior do que uma minhoca. É difícil da gente identificar onde que é a cabeça, onde que é a cauda, tá? Um animalzinho bem difícil de ser encontrado, tá? Quando a gente se compara aí ao sapo, não é muito difícil da gente encontrar, não é mesmo? Até mesmo fácil da gente ouvir, né? Quando a gente vai para o interior, numa rocinha, né? Num ambiente mais afastado de zonas urbanas, de centros urbanos, por mais que a gente não consegue ver, principalmente em época de chuva, pessoal, né? Dá aquele finalzinho de tarde assim, ó, né? Principalmente em uma região próxima de lagoa, você começa a escutar o barulho dos anfíbios, né? Eles cantam também, tá? Uma característica aí, principalmente de sapo, rã e perereca. E por último aí, as salamandras possuem a cauda, um corpo alongado e 4 patas. No entanto, não podem ser confundidas com as lagartixas, tá? Lagartixa é réptil, tema da nossa próxima videoaula.
Já que não possuem escamas nem unhas, no Brasil existe somente uma espécie de salamandra, que é essa que está representada aqui, tá bom? São as salamandras. A maioria dos anfíbios nasce a partir dos ovos, tá? Umas características aí do seu desenvolvimento, mas sem as cascas. Eles geralmente são lançados em locais úmidos, lembrando sempre, o sapo terrestre, sim, mas ele se desenvolve, né? Ele vai reproduzir onde tem água. Neste último caso, alguns sapos, rãs e pererecas, logo após saírem de seus ovos, possuem um corpo bem diferente dos anfíbios adultos. Eles não têm patas e apresentam cauda. Nesta fase da vida são chamados de girinos. Lembra que os anfíbios fazem aí uma transformação? Pois é, metamorfose. Nascem girinos e vão se desenvolvendo aí, saem da água, adquirindo os membros, né, para virarem adultos. Os girinos possuem brânquias, tá, girino? Filhote. Brânquias são capazes de nadar, tal como os peixes. Alguns dias depois do nascimento, o pulmão do girino vai se desenvolvendo. Desenvolver o pulmão, o que pode acontecer? Pode respirar, né? Só que fora da água, tá? Assim como suas patas. Ao mesmo tempo, a cauda e as brânquias vão desaparecendo, e essas mudanças fazem parte de um fenômeno da natureza chamado metamorfose, tá bom? Após sofrer a metamorfose, os sapos, rãs e pererecas já podem viver fora da água. Já tem pulmão, já tem os membros, não é mesmo? Eles passam a respirar com a ajuda dos pulmões e também pela pele, chamado um tipo de respiração cutânea. Anota que isso é importante. Beleza? Bom, então para a próxima videoaula, façam a página 124, tá? Uma questão só. As questões de 1 a 6 da página 125 e a hora de brincar da página 127. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Até a próxima videoaula, falando de répteis. Posteriormente, uma correção. Até lá e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.